né, para a gente poder aí disponibilizar depois esse link aqui para as outras pessoas que por algum motivo não conseguiram participar, tá certo? Então hoje nós vamos ter 2 momentos, rápido. Não vou dizer que vai ser a tarde toda, porque não tem necessidade de ficarmos a tarde toda aqui, mas nós temos bastante coisas legais na plataforma para a gente poder interagir, tá? Então nesse primeiro momento nós vamos falar um pouquinho, eu tinha reservado esse momento para falar sobre a questão da pesquisa em psicologia e os seus desafios na atualidade. Queria falar um pouquinho sobre essa realidade atual, os desafios da psicologia em relação à área de pesquisa, né, alguns tipos de pesquisas que são muito aplicadas e desenvolvidas pela área da psicologia, tá? E no segundo momento eu quero apresentar todo o roteiro da disciplina, só que eu vou apresentar compartilhando minha tela para que vocês possam visualizar como a disciplina foi estruturada e como ela está organizada lá dentro do ambiente virtual. Nós temos aí 5 encontros, quinta, tarde e noite, sexta, manhã, tarde e noite, tá? E nós vamos ter praticamente 3 encontros virtuais, que é esse, uma manhã à tarde, que é as apresentações do projeto, e o outro à noite, que é apenas para a gente poder fazer o fechamento da disciplina. Esses encontros, geralmente, eles não duram 1 hora, só amanhã à tarde que vai durar um pouco mais, porque são as apresentações do projeto. Mas a gente não vai ter, assim, um grande momento aqui virtualmente para não cansar todo mundo, tá? Então, vamos lá. Então, só para a gente poder iniciar, primeiramente, aí, uma boa tarde para todos que chegaram agora, porque já muitas pessoas estão entrando aí, a gente vai aceitando, já tem 20 pessoas, 21 comigo, e espero que todo mundo esteja bem, mesmo sabendo de algumas notícias, né, de alguns amigos nossos dessa turma, que está vivendo aí esse momento, que eu acredito que quase todos já viveram aqui, eu particularmente já vivi, mas foi ano passado, se for para viver de novo, mas Deus está no controle e a gente espera nele, né? Porque confiar em vacina não sabe quando ela vem para todos. Em remédio complicado, né? Então a gente só deve confiar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor e Ele está nos protegendo e nos guardando. Se nós estamos até aqui, já enfrentamos o primeiro momento, porque Deus está do nosso lado e a gente confia nele. E tudo vai dar certo, né? Não precisamos nos preocupar se Deus está conosco. Então, e também, claro, graças a Deus, todo mundo chegou bem no último encontro, né? Deu certo a viagem. A gente fica um pouco preocupado, porque depois de uma semana Pela de primeira vez, professor. Chegando Oi. aqui na sua aula a primeira vez, sem meus pés estar cheio de lama. E muita chuva aqui em Pedreiras, eu não sei, na cidade de vocês, Barra do Corda, Poção, se eu não estou lembrado de Santa dos Lopes, não estou lembrado de Dom Pedro, não sei, Capinzal, enfim, aonde vocês estão aí. Eu não sei na cidade de vocês, mas esses dias em Pedreiras choveu bastante. Só nesses 3 últimos dias que fez um sol aqui daqueles de sapecar a pele, né? Nem o povo fala. Mas é muita chuva, cara, muita chuva e, assim, chuva de forma que realmente lá no loteamento, se fosse para entrar, é meio complicado, né? Mas por um lado a gente tem que agradecer, porque sem essa chuva, esses alimentos já estão caros, imagine sem chuva, né? É mais um motivo para eles aumentar o preço das coisas. Então, deixa chover. Mas tudo bem. Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre pesquisa, né, em psicologia e seus desafios atuais. Vou ser bem breve, bem rápido, nada complicado, até porque a gente precisa, dentro da disciplina de metodologia científica, como é uma disciplina que se preocupa com essa parte da pesquisa, então a gente tem que saber como se dá a pesquisa dentro da área da psicologia. A gente até falado na última aula que a gente ia ter um momento para conversar sobre isso. Então, assim, hoje, uma das maiores questões dentro da psicologia é, de certa forma, fazer com que a psicologia pretenda se encaixar, se inserir dentro de um processo de construção, né, de uma ciência, vamos dizer assim, que possibilita a atuação profissional. Então, a psicologia relacionada às ideias da pesquisa, nós temos que entender que ela é uma ciência como qualquer outra que está preocupada em procurar entender os comportamentos da sociedade. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai entender
que todas as pesquisas direcionadas dentro dessa área vai ser relacionada, né, a tentar identificar, né, praticamente os principais campos de atuação desse profissional, não só nas nossas regiões, mas em todo o Brasil. E ela também, por meio da pesquisa, ela se preocupa, né, em fazer um reconhecimento, né, da psicologia como ciência, né, e como ela se relaciona com a sociedade, né, e os principais desafios, os principais problemas que a sociedade enfrenta, principalmente na realidade atual, porque hoje, devido à pandemia, né, que inicia ali em 2020, você percebe que muitas consequências atualmente, né, estão surgindo. E isso por consequência de uma pandemia, é normal aparecer, né, todas essas questões atuais. E tá, por exemplo, hoje o que acontece nas pesquisas e nos jornais? Que o vírus não ataca mais com intensidade só pessoas idosas. Agora é criança, é adolescente, é pessoas de 20 a 40 anos, não importa. Então isso, claro, são as modificações que vai mudar também o comportamento da sociedade daqui para frente. Uma preocupação que alguns grupos de pessoas não tinham, né, e que agora a gente está passando por uma outra realidade. Então, os psicólogos que no passado estavam trabalhando mais ativo com pessoas idosas ou pessoas com alguma comorbidade, hoje eles estão preocupados também com esse outro público que está sendo afetado. Então, essas mudanças atuais repentinas na sociedade também é uma preocupação de estudo do psicólogo. Porque se a gente for analisar todos os profissionais que nós temos na atualidade, se tem um que é muito importante no momento que a gente está vivendo, é o psicólogo. É tanto que todos os problemas psicológicos que essa pandemia está proporcionando e como a sociedade está se organizando, o psicólogo ele tem uma atuação primordial. É tanto que existe algumas prefeituras e algumas gestões que estão preocupadas em colocar mais psicólogos, né, para estar de frente no processo do que, vamos dizer assim, um médico, um enfermeiro. Por quê? Porque sabe que um dos maiores problemas que a sociedade, não só por conta da pandemia, por exemplo, não é só a pandemia, mas um dos maiores problemas que a sociedade enfrenta durante a sua história são problemas relacionados às questões psicológicas, depressões, ansiedade, como isso vocês já sabem, muito melhor do que eu. Então, depressões, ansiedades, né, todas essas questões já é um fato, né, comprovado por meio de pesquisa, que é um dos fatores que mais mata pessoas na atualidade. Né? Então, imagina agora com essa questão pandêmica, o quanto isso está se agravando. Então, o psicólogo ele é um profissional em questões de pesquisa na atualidade muito importante, né, para solucionar, para resolver, para trazer medidas, né, para se ter um melhor controle, para se ter uma melhor organização da sociedade. Olha quem está ali atrás na câmera ali, na salete ali. Dando legal aí. Te senta aí, rapaz. Tá enrolando aí. Não pode deixar a mulher assistindo para depois te explicar, não, viu? Vamos lá, relaxa, vai dar tudo certo. Né? Então, existe, né, um desafio tremendo nessa profissão. Eu até preparei um pequeno texto de um resumo, de uma pequena pesquisa, e vou até contextualizar aqui para vocês. Deixa eu até fechar aqui meu WhatsApp aqui para não ficar pitando. Então, assim, eu fiz uma escrita bem rápida. Ele fala da seguinte forma, né, que a psicologia ela surge, né, no Brasil por volta do século XX, ela é uma ciência que não é tão antiga, mas quando ela surge, na verdade, como um processo mais formal, vamos dizer assim, aparecendo, né, em teses nas faculdades de medicina, né, e continua sendo utilizada nas escolas e instituições de saúde mental, com a aplicação de testes e pesquisas, né? Então, a psicologia, se você for analisar, ela é muito voltada para esse campo da testagem, né, das pesquisas experimentais. Então, é uma ciência que trabalha muito direto com questões de pesquisa, né, que trabalha diretamente ligada às questões dos problemas sociais. Eu falei naquele nosso último encontro que a pesquisa ela tem relevância quando ela se preocupa em entender as questões sociais. Então, se é uma preocupação da ciência entender o comportamento humano, imagine qual é a necessidade da psicologia, né? Então, entre os anos 30 e 60, né, passa a ser formalmente ensinada, né, em escolas de ciências médicas, né, no caso da área medicina, e também na área de ciências humanas. Por exemplo, hoje você percebe que a psicologia
em qualquer curso da área de licenciatura você tem psicologia, principalmente a psicologia da educação. Não tem como trabalhar a educação sem ter o conhecimento da psicologia da educação. Não tem como trabalhar na área médica, na área da saúde, sem ter o entendimento da psicologia comportamental, da psicologia mental, da saúde mental. Isso tudo é da área da psicologia. Então, tudo isso envolve as questões de pesquisa, né? Então, ó, a psicologia ela é utilizada nas empresas, né, em seleção de pessoas, né, toda instituição empresarial ela preza muito por esse profissional, porque, de certo modo, ele tem um entendimento muito pertinente à questão do comportamento humano, e se aquela pessoa realmente vai servir ou não para o interesse de uma determinada instituição, né? A qualificação de trabalhadores, até porque nós sabemos que um trabalhador, um profissional, precisa ter uma mente saudável. Então, uma empresa ela tem que estar sempre acompanhando esse processo. E é um processo contínuo de pesquisa. Então, por aí, isso que eu estou colocando para vocês, a gente percebe a necessidade da psicologia dentro dos campos de pesquisa. Tudo que a gente vai fazer é uma necessidade de pesquisar, de se projetar, de se planejar. Tudo isso parte de um princípio básico. Né? Para entender um comportamento de um determinado grupo, de uma determinada instituição, eu preciso pesquisar, eu preciso planejar, né, para poder realmente executar um método diferenciado que possa atender essas necessidades aí. Então, desde 1962, década de 60, né, é regulamentada como profissão, né, quando se define as condições da formação e a área de domínio prático, né, assim como os espaços e os limites, né, de atuação e do campo profissional. Hoje, o que mais se discute na psicologia, na verdade, é a busca de um teto salarial, né, porque profissão já é, mas ainda se discute, né, a necessidade de se criar um piso salarial, né, para esse profissional. Porque aí o que se percebe é que, quando não se tem esse piso, a instituição paga de acordo com o que ela quer. Se vai para uma instituição, paga uma coisa, se vai para outra, paga outra. Né? Então, eu tenho alguns amigos que são psicólogos, até mesmo parente da minha esposa que são psicólogos, que uma das maiores decepções deles nessa profissão é justamente a questão salarial, porque em cada lugar que eles passam, existe um valor, né, que eles querem pagar para esse profissional, sendo que é um profissional extremamente importante, né, dentro dessas instituições, como nós sabemos. Então, hoje é uma briga tremenda, né, para a questão da formalização, né, salarial desse profissional, para que haja um equilíbrio. Né? Então, isso acredito que não demore muito, e muitas discussões e projetos, né, estão correndo para que isso aconteça. Mas é uma profissão tremenda. Tá? Então, ó, existe uma pergunta, né, bem importante. Como a psicologia vem se desenvolvendo, né, como ciência, que pesquisa e depende dessas ferramentas para se alicerçar eticamente e profissionalmente, né? É uma pergunta bem básica, né? Novamente, como a psicologia vem se desenvolvendo como uma ciência que pesquisa e depende dessas ferramentas para se alicerçar eticamente e profissionalmente. Eu vou mostrar aqui um infográficozinho para vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu vou compartilhando, vou tirando, só para vocês darem uma olhada aqui numa situação. Ok? Estou compartilhando. Olha isso bem aqui, ó. Princípios e compromissos da psicologia como ciência, já que estamos falando aí de uma área de pesquisa, né? Vamos colocar assim. Então, quais são os princípios e os compromissos da psicologia como ciência, como área de pesquisa? Primeiro, ele coloca aqui, ó, aprimoramento e informação contínuos, né? Então, dentro de uma instituição, por exemplo, você tem que ter esses princípios básicos, né, de um aprimoramento, de uma formação que possa dar continuidade, né, ao melhoramento humano, vamos dizer assim. Aí ele coloca respeito à ética nas relações na pesquisa e na divulgação de informação. A psicologia como uma área de ciência humana, ou uma das áreas das ciências sociais, como psicologia, serviço social, sociologia, quando se tem pesquisa dentro da área humana, existe uma questão de um respeito à ética em relação às divulgações de informações relacionadas à pesquisa.
Existe um desafio muito grande no campo da pesquisa das ciências sociais, principalmente voltado para a área da psicologia, que trabalha diretamente com situações, com causas, problemáticas, de estudos de caso, analisando cada situação individual de alguns grupos de pessoas. Existe um respeito, em divulgar essas informações, um tratamento de dados bem mais rigoroso. Então, a gente tem que ter cuidado com as informações que a gente consegue por meio da pesquisa na área de psicologia, porque são situações bem delicadas, né? Ele coloca aqui, múltiplas referências, interfaces do conhecimento psicológico. Você tem uma área de conhecimento que é muito amplo. Psicologia, as pessoas falam assim, uma ciência que se preocupa em entender como as pessoas pensam. Mas aí imagina aí, como é que as pessoas pensam, né? Como é que as pessoas criam seus entendimentos? Então, nós temos um universo que, se a gente for comparar o universo sideral com o universo intelectual das pessoas, nós conhecemos mais o universo sideral do que o próprio universo psicológico da pessoa. Então, você tem ainda um universo muito desconhecido, né? Porque muitas coisas ainda precisam ser pesquisadas e estudadas. O comportamento humano é muito complexo, né? Então, não é simples, né, como as pessoas pensam. Eu entendo certas pessoas, sei como ela pensa, sei como ela se comporta. A gente acha que sabe, porque até a psicologia às vezes se engana utilizando seus métodos de entendimento para se entender uma pessoa, né? Então, outra que ele fala, a atuação em diferentes contextos, né, tendo em vista a promoção da qualidade de vida, né? Tudo que o psicólogo promove por meio da pesquisa, ele tem um objetivo, né? Buscar a qualidade de vida para um grupo, para uma pessoa, e a qualidade de vida dentro de instituições, né? Você percebe que atualmente muitas empresas estão investindo em psicólogos, né? Porque esse momento de pandemia está mexendo muito com os seus profissionais. Há uma perda muito grande, né, de profissionais competentes por conta de emoções, né? Questões emocionais. Então, o psicólogo ele faz esse trabalho de excelência, né? Ele pega aqui, complexidade e multideterminação dos fenômenos psicológicos, né? A interlocução, né? A questão das inúmeras informações que a gente recebe a todo momento, né? As tecnologias mudou completamente o nosso comportamento. Então, a gente percebe que hoje você tem uma dinâmica de informação que às vezes nos afeta, né, pela essa quantidade de informações que a gente recebe diariamente. Às vezes a gente levava um mês para receber uma certa quantidade de informação que hoje a gente recebe tudo em um dia. E isso nos afeta diretamente, né? Isso nos afeta em termos comportamentais. Quem é professor que está trabalhando com ensino remoto sabe exatamente dessa complexidade, né, dessa quantidade de informações que a gente está tendo que passar e ao mesmo tempo recebendo, né? Às vezes em horários que não são propícios, na hora de descanso, está recebendo essas informações. É muito complicado, né? E por último aqui, a construção e desenvolvimento do conhecimento. Sem a psicologia, a educação ela entraria em um retrocesso. Essa é a realidade. Sem a psicologia, a gente poderia sofrer dentro do processo de ensino-aprendizagem. Porque se hoje, por exemplo, você pega a área da pedagogia, se fala muito na andragogia. O que é a andragogia? É a ciência que se preocupa em criar métodos de ensino para idosos, para pessoas adultas que já estão há muito tempo fora de sala de aula. E a andragogia só é possível atuar dentro desse meio social de idosos, enfim, por conta de um conhecimento da psicologia. Por quê? Porque a psicologia buscou entender como um idoso, como uma pessoa adulta, há muito tempo fora de sala de aula, como é que ela aprende, né? Como é que ela entende. A andragogia explica assim, que a pessoa adulta, a pessoa idosa, ela aprende por meio da valorização das suas experiências. Quando um professor valoriza a experiência daquele idoso, daquela pessoa que já está muito tempo fora de sala de aula, você utilizar ela para contextualizar o ensino e mostrar para ele que vale a pena estudar, que aquilo faz a diferença e melhora, aprimora o seu conhecimento, aquela pessoa entende que já está muito tempo fora de sala de aula, ela vai entender que realmente aquele conhecimento é eficiente para ele. Uma educação diferenciada. Mas só foi possível porque a psicologia nos ajudou a entender isso, né? Então, por meio de uma pesquisa, em busca de um entendimento sobre como as pessoas de maior idade
pensam e conseguem aprender, nós criamos uma outra ciência, uma andragogia criada na década aí praticamente de 60 para cá, né? Até porque nós sabemos que historicamente uma das educações mais antigas do Brasil é a educação de jovens e adultos, né? E que ela, de certa forma, tem mais teve mais aprimoramento, né? Teve uma maior aproximação da sociedade agora, justamente por conta dessas contribuições das pesquisas na área de psicologia. Então, se hoje a educação melhorou, se hoje essas instituições relacionadas ao CREAS, ao CRAS, às APACs, sistemas prisionais, sistemas hospitalares, saúde, se hoje se fala muito em saúde mental, que é uma saída hoje para se ter um equilíbrio, é porque a psicologia nos ajudou. Então, quais são os maiores desafios que nós temos na atualidade? É entender que essa ciência ela é primordial para o entendimento de outras ciências, né? Que nós temos vários desafios e problemas que só a psicologia pode nos ajudar a compreender para que outras pesquisas possam surgir e dar continuidade, né, a esse entendimento da sociedade. Tem muitas causas sociais que a gente não consegue compreender, porque às vezes falta, né, o entendimento também dos estudos da psicologia, tá? Por isso, aqui dentro daquele infográfico que eu mostrei para vocês e aquela pergunta que eu fiz, repetindo ela, que fala assim: como a psicologia vem se desenvolvendo como ciência que pesquisa e depende desta ferramenta para se alicerçar eticamente e profissionalmente, tá? A psicologia como área de ciência e também a área de pesquisa, e como ela poderia utilizar a pesquisa para se promover eticamente, profissionalmente, né? Aí tem uma explicação lógica que fala que espera-se, né, que o aluno, por exemplo, ele seja capaz de tratar a psicologia como uma ciência, né, que pesquisa buscando a construção e o desenvolvimento do conhecimento. Por exemplo, assim como a determinação do fenômeno psicológico, as múltiplas referências e interfaces do conhecimento psicológico, né, para atuação em diferentes contextos. Por exemplo, como é que o ser humano pode se aprimorar, como é que ele pode se adaptar em diferentes contextos, né? Como é que ele pode fazer essa promoção da qualidade de vida. Então, a psicologia, por meio dessa ciência, como ciência, por meio das ferramentas de pesquisa, ela consegue fazer isso. Como ajudar o ser humano a se habituar, a se adaptar dentro de um meio social e promover a qualidade de vida necessária para que ele continue crescendo, né? Então, através do relato, né, da atuação de desses profissionais da área, a gente pode apresentar, né, as formas de atuação do psicólogo, como a pesquisa, né, pode auxiliar na sua atuação. Então, a gente percebe o quanto a pesquisa pode auxiliar, né, esse profissional. É aquela velha história, psicólogo sem pesquisa é muito complicado. O psicólogo que não desenvolve pesquisa, provavelmente ele não trabalha. Se a gente for perceber, por exemplo, aqueles encontros que a pessoa faz com o psicólogo dentro de uma área fechada, ali naquele momento o psicólogo ele está fazendo uma pesquisa, ele está fazendo uma avaliação, né? Então, dentro das competências desse profissional, né, a análise da pesquisa e as atitudes desse profissional faz toda a diferença, porque a análise ele traz o quê? Uma comunicação que promove um relacionamento mais afetivo, né? E que esse relacionamento mais afetivo gera confiança e que automaticamente promove atitudes. E que essas atitudes vai trazer intervenções e que melhora, né, no planejamento e no gerenciamento das ideias de um psicólogo. Então, o psicólogo, dentro do meio de uma pesquisa, ele precisa avaliar os fatos, analisar melhor a situação, planejar uma pesquisa eficiente para que gere ali uma comunicação segura, né, entre ele e um paciente, e ali naquele momento se construa uma confiança, e que essa confiança vai gerar atitude, tanto por parte do profissional, como também daquela pessoa que está sendo acompanhada. E essas atitudes ajudam o psicólogo a criar as intervenções e planejar o melhor gerenciamento das dificuldades que essa pessoa está enfrentando. Então, é uma ciência perfeita, é uma ciência brilhante, né, que tem todo um caminho, né, para se percorrer. Tem uma revista que é daquela Psico, não sei se vocês conhecem, né? Psico é uma revista bem interessante da área da psicologia,
que ela teve uma temática que foi, não lembro agora de cabeça qual foi o ano que foi publicada, mas ela tem um texto que ela fala assim, psicologia, né? O que ela pode fazer por você? Foi uma série A da Psico, eu tenho essa revista, eu vou até compartilhar depois com vocês no próprio grupo mesmo, mas ela não é tão atual, assim, essa pesquisa que eu estou falando para vocês. Mas eu achei bem interessante porque ela trouxe, na sua escrita, técnicas de pesquisa de desenvolvimento na área de psicologia. E ela fala sobre dois tipos de pesquisa, a pesquisa transversal e a pesquisa longitudinal. Aí o cara até pergunta, mas para que serve, Valdo, esses dois tipos de pesquisa? Essas pesquisas, elas nos ajudam, tanto a pesquisa longitudinal como a transversal, elas são muito utilizadas dentro da área da psicologia. Você vê que tem vários tipos de pesquisa. Vocês viram lá, quando a gente apresentou nas últimas aulas, as pesquisas que a gente já está acostumado a saber sobre elas, né? Nos livros lá que eu passei para vocês, tem lá vários tipos de pesquisa. Mas a psicologia ela tem dois tipos de pesquisas que são muito utilizadas, que é justamente essas duas, tanto a pesquisa transversal como a pesquisa longitudinal. Resumidamente, esse método, né, utilizado, ele é muito frequente dentro da área da psicologia, porque a pesquisa transversal, o que ela fala, o que ela faz, como é que ela trabalha? Ela compara, né, pessoas de diferentes idades no mesmo momento e no tempo. Quando você aplica uma pesquisa transversal dentro da ciência da psicologia, ela faz uma comparação, né, entre pessoas de diferentes idades, né, e ela promove o quê? Estudos, né, que fornecem informações sobre diferenças no desenvolvimento, né, entre grupos etários distintos. Né? Então, se você for analisar, muitas pesquisas na atualidade, dentro das questões sociais, se preocupam em fazer esse tipo de pesquisa. E não tem profissional melhor do que um psicólogo para nos mostrar, por exemplo, nesse tempo de pandemia, quem são as pessoas que estão sendo mais afetadas psicologicamente no momento que a gente está vivendo. Aí a psicologia entra com uma pesquisa transversal, faz uma pesquisa e cria um entendimento. Olha, a classe idosa está sendo mais afetada do que crianças ou do que adolescentes. Por quais motivos? Aí a pesquisa apresenta os motivos de questões de vulnerabilidade, de como as informações são postadas, são divulgadas. Né? Então, essas pesquisas transversais dentro do ramo da psicologia, ela nos ajuda a ter esse entendimento. Como os problemas da sociedade afetam as pessoas de acordo com as suas idades. E só um psicólogo para nos ajudar a fazer essas pesquisas comparativas, que nós chamamos de pesquisas transversais. É muito interessante, cara. E a outra pesquisa, que é aquela pesquisa longitudinal, é uma pesquisa que ela traça o comportamento de um ou mais participantes, né, à medida que esses participantes envelhecem. Olha só, a pesquisa transversal, ela faz um estudo comparativo de diferentes idades. E a pesquisa longitudinal, ela se preocupa em entender os comportamentos, né, de um grupo ou de uma determinada pessoa, né, de acordo com o processo de envelhecimento. E isso é bem típico da área da psicologia, né, entender como as pessoas vão amadurecendo, como as pessoas vão se aprimorando, como elas vão criando, né, sua forma de aprender. Por exemplo, tem um exemplo da pedagogia e da andragogia. Eu sempre gosto de falar sobre essa diferença dessas duas ciências, porque traz exatamente esse entendimento da pesquisa longitudinal, porque fala assim, que a pedagogia é uma ciência que se preocupa em ensinar crianças, adolescentes, e que essas crianças e esses adolescentes, psicologicamente falando, eles têm necessidade de aprender, eles precisam aprender, eles são obrigados a aprender. Então, eles estão ali construindo a personalidade deles. Já o idoso ou adulto, ele já tem a personalidade pronta. Ele já tem um entendimento, ele já tem experiências, né? Então, ele já tem um juízo de valor. Então, se aquilo que está sendo repassado para ele, se não fizer sentido, ele não está nem aí. Então, as duas realidades são totalmente diferentes. Cada um pensa de uma forma, cada um aprende de um jeito. Então, essa pesquisa longitudinal, ela nos ajuda a ter esse entendimento, né? Ele fala até assim, que os estudos longitudinais,
mudam, né, em função desse comportamento humano, né, ao longo do tempo, né, vamos dizer assim. Claro, todo mundo ao longo do tempo amadurece, mas como assim amadurece? Como isso acontece? Aí a psicologia entra com seus métodos de pesquisa, principalmente longitudinal, e mostra, né, que por meio das experiências e das vivências, as pessoas vão amadurecendo psicologicamente, fisicamente, né, e nós vamos tendo entendimento que o próprio QI, né, do ser humano apresenta mudanças, né, vai apresentando mudanças. Tem uma área da psicologia que se preocupa muito, né, em entender a questão do QI humano, né, que diz que grupos de 25 pessoas têm um QI mais aprimorado, né, grupos de pessoas com 45 anos já tem um QI de 45 a 60, já começa a ter um QI um pouco diferente, né, a aprendizagem é diferente. De 20 a 25 já tem um QI bem aprimorado. Crianças já tem um outro tipo de QI. Então, a psicologia ela vai nos ajudar, né, a ter esse entendimento, né. Existe também uma outra pesquisa dentro da área de psicologia que é chamada de pesquisa sequencial. Que pesquisa é essa, Evaldo? Você acabou de falar que existe a pesquisa transversal, que existe uma pesquisa longitudinal, mas que existe também uma pesquisa chamada de pesquisa sequencial, né? E ela, de certa forma, ela combina, né, abordagens transversais e abordagens longitudinais. Então, quando eu faço uma pesquisa sequencial, eu junto as outras dois tipos de pesquisa, a transversal e a longitudinal, né? E aí, por aí, eu consigo fazer uma pesquisa bem mais aprimorada. Por exemplo, se eu fizer uma investigação, né, podendo utilizar um grupo de crianças de 3, 5, 7 anos, aí examinando-as a cada 6 meses, né, por um período de vários anos. Essa técnica permite que um psicólogo do desenvolvimento identifique os efeitos específicos, né, da mudança de idade, sem a influência do outro possível fatores. Então, por exemplo, essa pesquisa sequencial, que utiliza tanto a pesquisa transversal como a longitudinal, quando ela pega um grupo de crianças de 3, 5, 7 anos de idade, e a cada 6 meses ela faz uma intervenção, é possível ela criar um entendimento sobre as mudanças, né, os fatores externos e internos que estão influenciando, né, a personalidade, a forma de ver, né, dessas crianças, a forma como elas estão se comportando, né? Então, a psicologia ela consegue, por meio disso, traçar, né, um método eficiente, se for preciso, né, para tratar alguns distúrbios que alguma dessas crianças poderá apresentar, que às vezes o distúrbio pode ser genético, como também pode ser de fatores externos, né? Então, a psicologia, quando ela faz esse acompanhamento, ela consegue identificar isso. Então, aqui, nesse momento aqui, a gente consegue perceber, quando a gente envolve psicologia e quando a gente envolve pesquisa, né, a gente percebe quanto essas duas áreas elas estão muito próximas. Até porque, ó, eu falei para vocês na aula passada sobre pesquisa experimental, né, que são pesquisas relacionadas ao laboratório. A psicologia é uma ciência que ela utiliza muito o laboratório, principalmente para entender o comportamento humano, para entender como as pessoas pensam, né? Então, dessa forma, o psicólogo ele observa, né, o comportamento de alguns sujeitos, né, mas começou, né, por exemplo, quando eles fazem um comparativo. Quando o psicólogo começa a fazer um estudo de um comportamento de um sujeito, sempre ele começa analisando o comportamento animal. Por isso que tem algumas disciplinas dentro do curso de psicologia que tem professores que buscam entender o comportamento humano, primeiramente entendendo o comportamento animal. Tem muitas pessoas que utilizam aqueles hamsters, né, e ali eles começam a fazer pesquisas, né, a estressar eles, ver como é que eles se comportam de acordo com o ambiente que ele é colocado. Então, por aí eles começam a tirar a ter o entendimento de que se um pequeno animal daquele ele muda seu comportamento de acordo com o ambiente que ele está vivendo, o ser humano não seria diferente. Então, quando você percebe que existem muitas pesquisas que são feitas em animais justamente para poder ter um melhor entendimento do comportamento deles. E aí o ser humano, o pesquisador consegue ter um caminho, né, para se ter um melhor estudo sobre o comportamento humano. Então, tem muitas disciplinas quando se trabalha estudos psicológicos, que utiliza a área da psicologia como ciência, utiliza laboratórios para se pesquisar em animais, para se ter uma noção de como o homem
muda, né, o seu comportamento de acordo com os ambientes que ele entra, né? Tem até um link de um vídeo que eu vou até compartilhar no grupo de WhatsApp de vocês. Vou compartilhar ele já já e depois vocês dão uma olhada nele. Tá? Tem algumas coisas que eu não coloquei na plataforma, que aí durante a minha fala aqui eu vou lembrando aqui de algumas coisas, aí eu vou colocando para vocês, tá? Eu vou até colocar um texto e vou colocar um link lá no grupo de WhatsApp de vocês. Depois vocês dão uma olhada. É bem interessante como o comportamento, como é feito esse estudo, né, esse comparativo entre o comportamento humano, né, como é que eles usam o comportamento animal para se ter um entendimento do comportamento humano. Cara, bem interessante. Eu mandei já lá no grupo de vocês, eu mandei um textozinho, um resumo e um link. Depois vocês dão uma olhada, bem legal mesmo, tá? Então, vamos aqui. Então, nessa parte, pessoal, da pesquisa, né, psicologia e pesquisa, a gente sempre procura, né, ter esse entendimento, que a pesquisa em psicologia, né, ela é muito importante para o entendimento da sociedade. Mas ainda hoje, quem estuda essa área da psicologia ou quem é psicólogo sabe o quanto a psicologia ela ainda é maltratada dentro da sociedade. É tipo assim, para que psicólogo? Rapaz, vai te consultar com um psicólogo, é interessante você fazer uma consulta. Para que diabo? Eu não estou doido. A pessoa imagina que conversar com um psicólogo é só quando ele estiver louco, maluco. E não é. Às vezes, uma ansiedade inicial, se você tiver uma conversa com um psicólogo, você consegue evitar uma futura depressão, né? Então, a gente, às vezes, tem esse pensamento. Na verdade, não só com psicologia, como com qualquer outra ciência, a gente tem esse pensamento, né? De que para que consultar um médico se eu estou com dor na cabeça? Vou vir aqui na farmácia e compro um Dorflex, está resolvido. Às vezes a dor de cabeça não é isso daí, pode ser outro problema, né? Então a gente tem essa cultura, né, de achar que determinados profissionais eu posso resolver sozinho, né? Então tem muitos profissionais da área de psicologia que têm, né, essa tristeza, né? Por que as pessoas não procuram e pode evitar, né, um futuro problema, tá? Então, pessoal, falando das pesquisas em serviço social, desculpa, em psicologia, serviço social, já estou misturando aqui tudo, as pesquisas na área de psicologia, né, a gente tem esse breve entendimento que eu coloquei para vocês, né? E eu queria saber se alguém tem algo para falar, se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer colocar algo. E aí? Tudo que eu já falei aqui até agora. Uma levantou a mãozinha ali, ó. Pode falar, minha querida. Não, professor, eu quero que o senhor fale um pouco mais da pesquisa transversal, porque eu anotei só o início, o estudo comparativo de quê? Tá. A pesquisa transversal, ela faz um estudo, ela faz um estudo assim, ela compara pessoas de diferentes idades, né? Então, quando ela faz esse comparativo, ela procura entender como, tipo assim, sempre comportamentos humanos. Uma empresa, por exemplo, um comércio que vende roupa, né? Contratou um psicólogo, um pesquisador na área para fazer uma pesquisa transversal para ele entender como é que as pessoas estão se comportando, né, de acordo com a idade, para ver se cria uma moda, por exemplo, para que ele consiga, né, oferecer um produto. Então, tem essas questões. Quando você faz entre grupos da sociedade, que você faz esse estudo transversal, você consegue entender como as pessoas estão pensando, né, de acordo com as suas idades, né, de acordo com as suas realidades. Então, é um tipo de pesquisa muito utilizado. Eu conheço muitos psicólogos que fazem pesquisas para grandes empresas, juntamente com antropólogos, né? Junto psicólogo e antropólogo, e desenvolvem pesquisas relacionadas ao entendimento do comportamento humano na atualidade, procuram saber as suas necessidades, para que essas empresas possam atender, né, essas necessidades. Então, tem muita gente que faz isso. Aí se chama de pesquisa transversal, não é só uma pesquisa para psicologia, para qualquer outra ciência que busque, né, ter esse entendimento, mas a psicologia utiliza bastante, porque é ela que se preocupa em entender a forma como as pessoas pensam, né? Por meio de uma ciência exata, vamos colocar assim. O que mais? Eu vi que outras pessoas tinham liberado o áudio. Alguém mais? Pode ficar à vontade. A Joana está só anotando no caderno ali.
Oi, gente. Oi, professor. Aqui é a Rafiz Andrade. Fala, minha querida. Boa tarde a todos os colegas. Estou muito feliz, é a primeira aula que eu estou participando. Não pude estar no encontro anterior, infelizmente, mas eu estou amando. Um prazer, viu, professor Evaldo? Estou amando a sua belíssima apresentação aí, para transmitir o conteúdo que a gente está conseguindo assimilar. Muito bom. E eu só queria me apresentar, gente, porque a Daci já me conhece que eu sou muito assim, apresentando. Então, eu queria só me apresentar e dizer que eu já faço parte dessa equipe maravilhosa, dessa turma maravilhosa. Tamo juntos. Uma coisa eu posso te afirmar, viu? Você está numa turma de excelência. Não é Eu porque acredito, professor. eu estou acredito. longe. Eu poderia falar aqui a verdade. Eu estou longe, ninguém vai me bater, né? Mas é uma turma de excelência, tá? Uma turma que eu admirei muito e nosso contato aqui vai para longe. Joana, não esqueci lá daquele seu pedido, não, viu? É porque essa semana aqui, com o decreto de estado, foi meio puxado, mas eu estou com seu material para te enviar, tá? Pois seja bem-vinda. Então, pessoal, alguém mais quer falar? Pode ficar à vontade para a gente poder passar para a segunda parte, que é onde eu vou apresentar como o conteúdo foi estruturado na plataforma, o que vocês vão precisar fazer, né, para acompanhar todo o entendimento dessa segunda parte da disciplina, tá certo? Alguém quer perguntar, alguém quer falar, pode ficar à vontade, tá? E professor, de novo, aí Pode a falar, pesquisa longitudinal que eu botei foi latitudinal. Tá pensando em geografia aí, né? A Longitudinal. a longitudinal, ela vai trabalhar a questão do envelhecimento, mas aí, no caso, como seria assim, como daria para identificar, diferenciar uma da outra, se todos vão trabalhar a idade? Por exemplo, você percebe da primeira que eu expliquei sobre transversal, utilizando o exemplo do comércio. A longitudinal, utilize o exemplo, por exemplo, de pessoas que têm Alzheimer. A longitudinal ela é muito voltada para uma questão de saúde, né? A transversal ela é muito voltada para uma questão de aprendizagem, necessidades comerciais, necessidades culturais, por exemplo, cultura como um todo, né? A transversal ela é muito relacionada à questão cultural. Já a longitudinal ela é muito aplicada nas questões de saúde. Por exemplo, a questão do Alzheimer, por exemplo, né? Traçar o comportamento de um ou mais participantes, né? Na medida que esse participante envelhece, por exemplo. Quando o Alzheimer começa, quando ela inicia, quais são as etapas, né, da Alzheimer. Tem pessoa que, por exemplo, minha avó tem 96 anos, né, que graças a Deus está bem, está forte, está em casa. Ela foi até vacinada agora com a Covid e diferente do que muitos falam, ela, depois que foi vacinada, ela foi forte. Né? Quando a gente chegou lá em casa, ela tinha levantado da cama, estava sentada no vaso no banheiro, a gente pegou, foi um susto, depois pronto, meu pai eterno. A mulher levantou, meu amigo, foi sozinha para o banheiro e risco de cair. Você sabe que pessoa idosa, se cair, é fatal, né? Para fraturar um membro, é só... Minha outra avó que já faleceu, ela era muito viva. Caiu, que fraturou o fêmur, pronto. Não demorou muito, ela faleceu. Então, nossa preocupação é que ela caia. É essa que tá agora. Mas depois tomou a vacina, a mulher ficou forte. Tá diferente. Mas ela tem Alzheimer. A Alzheimer dela, por conta da Covid, foi acelerada. A Alzheimer dela foi muito rápida, né, de uma forma que, segundo o médico, né, o neuroclínico, ele falou, aquilo que ela iria levar 3 meses, 6 meses, aconteceu em menos de 1 mês. Né? Então, tem hora que ela lembra, tem hora que ela não lembra de nada. Né? Então, é bem interessante. Então, esse tipo de pesquisa longitudinal, ela nos proporciona a ter esse entendimento. Né? Como eu utilizei a ideia do QI, né? Que considera, né, como poderíamos, né, investigar o desenvolvimento intelectual, né, durante a vida, né? Como as pessoas aprendem, por exemplo. Né? O método transversal, ele não vai me ajudar como as pessoas aprendem, porque ele faz um comparativo. Como determinados grupos aprendem, como um grupo de mais idoso aprende em relação a um grupo de criança. Já o método longitudinal, ele procura entender um determinado grupo, né, como ele evolui na aprendizagem, né? Então,
é uma continuidade de um tipo de pesquisa para outra, né? Então, essas duas são muito utilizadas dentro da área da psicologia, justamente a gente percebe todos os estudos na área da psicologia, a gente percebe a presença desses dois tipos de pesquisa, né? Tem o acompanhamento das pessoas, como elas evoluem, né? Isso de acordo com a situação, de acordo com o problema, tá? Mais alguém quer falar? Eu vou mandar a revista para vocês, acho que eu vou fazer isso agora, enquanto alguém quer colocar mais alguma coisa, quer falar. Eu vou mandar essa revista que tem exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. E ela traz justamente essas observações que eu fiz uma leitura sobre ela, né, e gostei bastante. Eu vou mandar aqui para vocês. Deixa eu só aqui abrir o WhatsApp para poder mandar aqui para os senhores, para vocês darem uma lida depois. Quando eu abro o WhatsApp, eu me assusto com o tanto de mensagem que tem, meu pai eterno. Só um minutinho aqui. Vou encaminhar para vocês agora. Lá no grupo. Depois é só vocês baixarem. Pronto, tá lá. Uma revista lá. Bem bacana mesmo. Então, pessoal. Então, aqui a gente consegue fechar aqui essa primeira parte, né, da importância da pesquisa na área de psicologia. Por que é tão importante essa área, né, dentro da nossa realidade de sociedade, enfim. E agora eu quero mostrar para vocês, eu vou compartilhar novamente minha tela, e eu vou fazer o passo a passo para quem ainda não conseguiu entrar, tá, no site, lá na plataforma. Quem está com dificuldade para entrar no site, basta entrar em contato com aquele número lá de suporte que ele vai ajudar vocês. Não se preocupem, tá? Vai dar tudo certo. E aqui eu vou explicar como entra no site, vou explicar como está estruturada a disciplina. Na primeira unidade, nós quase não tivemos atividade. A única coisa que nós fizemos foi o projeto. A gente teve mais foi aula, conversas, falas e mais falas, e as atividades ficou praticamente para esse momento. Nesse nosso encontro, são 5 encontros, nós vamos ter aí praticamente 4 desafios para resolver. Um é a apresentação do projeto, amanhã à tarde, a partir das 13h30. Apenas a apresentação da proposta, não é uma apresentação assim, que nem um TCC da vida, né? É só apresentar a proposta, o que vocês pretendem realizar enquanto pesquisa. Algo simples, tranquilo, é tanto que nós vamos aí estipular de 5 a 10 minutos para cada equipe, né, fazer a apresentação da proposta. Então é algo bem básico, uma equipe que tem 3 pessoas, não tem necessidade dos 3 apresentarem, pode escolher um, entendeu? Então, pode ficar bem sossegado. E os outros 3 desafios são em formatos de fórum. Quem já estudou à distância, ou quem já teve alguma aula remotamente, sabe que os fóruns são muito utilizados, né, nesse momento de aulas EAD, aulas remotas. E todas as atividades, elas têm prazo, né? Porque na educação remota nós estipulamos os prazos. E os prazos, pessoal, das atividades, das participações de vocês, eu vou colocar até o dia 18, no caso, até quinta-feira da semana que vem, tá? Até quinta-feira da semana que vem, vocês vão ter esse prazo aí. Para quê? Para postar o projeto final, né? Vocês vão apresentar, depois vocês postam o projeto final, e para resolver esses 3 fóruns, tá? Então, nós temos aí até quinta-feira da semana que vem para resolver. Mas, Evaldo, se eu já quiser começar a fazer isso agora, não tem problema nenhum, tá? Porque tem conteúdo para hoje à tarde, tem conteúdo para hoje à noite, tem conteúdo para amanhã de manhã, tem conteúdo aí praticamente para os 2 dias, tá? Então, a gente vai conhecer agora como é que funciona, né? Essa disciplina. Então, primeira coisa que a gente deve fazer, vamos lá, vou fechar aqui no WhatsApp. Primeira coisa, estão visualizando minha tela, é entrar no site da FEMAF, que é femaf.com.br. Digitou aí, ele vai abrir o site, né? femaf.com.br, fecha isso daqui, tá? E aqui, pessoal, de início, vocês podem clicar nesse portal EAD, tá? Se você clicar aqui no portal EAD, ó, ele vai lhe direcionar para o portal. Só que eu não queria já chegar na disciplina. Deixa eu sair aqui, pessoal, rapidinho aqui. Eu não queria conectar agora, não. Agora, cadê o botão de conectar? Rapidinho aqui.
Peraí. Eita, nós. Enfim, está conectado automático, ele não vai. Mas enfim, quando você clica no portal EAD, ele vai aparecer uma abazinha para colocar o login e a senha. Então, depois que você coloca o login e a senha, ele vem para essa outra área aqui. Isso aqui é a área inicial. Para mim, pessoal, está aparecendo 6 disciplinas. Mas aqui é porque são as 6 disciplinas que eu estou trabalhando, né? Porque todas as salas vieram para o remoto. A disciplina que vai aparecer para vocês, é metodologia científica, psicologia. Ó. Vai aparecer somente esse quadradinho. Essas outras aqui são outras turmas que eu trabalho. Serviço social, pedagogia e aqui com vocês que é psicologia. Então só vai aparecer essa, tá? Para vocês. As outras áreas aqui do site, vocês não se preocupem, tá? Não se preocupem com isso daqui agora. A parte mais importante, entrou no site, fez o login, chegou nessa área, é clicar aqui em cima da disciplina. Ó a mãozinha aqui. Ó. Quando você clicar em cima dela, ó, tá? Vai abrir a disciplina de metodologia científica. Deixa eu retornar aqui rapidinho. Para vocês, só uma correção, vai aparecer duas áreas em dessa, porque vai aparecer metodologia científica e vai aparecer produção textual. Professor Elane, e aqui sou eu, tá? Ou vice-versa, vai aparecer as duas disciplinas. Aí, em metodologia científica, você clica em cima e ele vai abrir a disciplina e tudo que tem nela. Por enquanto, muitas coisas estão ocultas, porque eu vou liberar a partir desse momento aqui que eu vou finalizar com vocês, aí eu vou liberar tudo. Eu vou liberar todos os conteúdos agora da tarde, da noite, né, e sexta de manhã. Só falta liberar esses 3, porque da sexta à tarde e da sexta à noite já está liberado lá, que é apenas os links, né, para os nossos encontros virtuais. Perfeito. Então, veja bem como a disciplina está estruturada. Deixa eu só pegar aqui um cadernozinho de anotação, e aí vocês vão saber como é que a disciplina foi estruturada. A disciplina, pessoal, ela é estruturada da seguinte forma. Toda disciplina, ela vai ter assim. Vamos lá. Primeiro olhar pelo curso, tá? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Primeiro olhar. Nós temos 5 aulas, correto? Nós temos uma agora à tarde, uma à noite, e sexta, manhã, tarde e noite. Então, ficou estruturado assim, ó. Aula 1, quinta-feira, tarde, dia 11/3 de 2020. Então, daqui até lá embaixo, já que eu volto de novo para mostrar passo a passo, tá? Nós temos referente à aula 1. Deixa eu descer aqui. Tá, até aqui, ó. Depois nós temos a aula 2, tá? Ó, quinta-feira, noite, 11/3 de 2021. Qual é o assunto da aula 1? Deixa eu voltar lá rapidinho que eu não falei para vocês. Qual é o assunto da aula 1? Abertura da aula e a apresentação do roteiro de estudo. Aí tem aqui, ó. Vamos ainda finalizar essa parte de planejamento e projeto de pesquisa, tá? Já que nós estamos falando de pesquisa, enfim. Então tem só mais algumas coisas aqui legais para vocês olharem sobre essa parte de planejamento de projeto. Aí na segunda aula, ele vem falar, pessoal, sobre leitura e interpretação e análise de textos científicos, tá? Como a metodologia científica me ajuda a analisar e interpretar textos científicos. Como é que ela me ajuda a ler, interpretar e analisar textos científicos? Quem já foi professor, avaliador de trabalhos, de bancas, por exemplo, é exatamente o que essa área aqui vem falar. Tá? Essa aula 2, ela vem falar justamente sobre isso. Né? Como você avaliar um trabalho científico. Aí eu vou descer aqui, depois eu mostro passo a passo, tá? Terceira aula, sexta-feira, manhã, tá? Nós vamos falar sobre o que, Evaldo? Técnicas de organização dos dados. Fichamento, resumo e resenha. Claro que aqui também fala sobre a síntese, tá? No vídeo que eu vou colocar para vocês, porque eu fiz uma gravação de uma aula. A aula que eu vou colocar aqui é uma aula que eu estou falando sobre as 4 técnicas de organização de dados, que é os 4 instrumentos da metodologia científica, juntamente com o 5º instrumento, que é o projeto. Tá? Aqui ele vem falar sobre isso. Aí eu vou descer, rapidinho. Aí na 4ª aula, que é sexta-feira à tarde, nós temos o link, já está aqui,
E esse link é justamente para que nós possamos entrar e aqui nós realizamos as apresentações dos projetos. Vou gravar e depois vou disponibilizar a gravação aqui para vocês, tá certo? E na sexta-feira à noite é o encerramento. Nós temos o link também para nós fazermos o fechamento. E é bem aqui, pessoal, ó, que tem a postagem do projeto. E a postagem final. Só um minutinho. Pronto. É a postagem final do projeto, tá? Então, vocês percebam que tem 5 aulas, todas programadas e organizadas na plataforma. Agora, como é que cada aula foi estruturada? Vamos voltar. Pá. Toda aula, principalmente, pessoal, quinta à tarde, quinta à noite e sexta de manhã. Deixa eu entrar aqui, tem pessoas entrando. Quinta à tarde, quinta à noite e sexta de manhã são essas 3 aulas que têm conteúdos. Cada uma delas vai ter o fórum, né, que vocês precisam ler, estudar, assistir os vídeos, enfim. Porque sexta à tarde e sexta à noite são apenas encontros virtuais. Não tem material postado na plataforma. Então, na plataforma, vocês vão se preocupar com quinta-feira à tarde, quinta à noite e sexta-feira, pela manhã, tá? São os 3 momentos que nós temos materiais para consultar, para ler, para assistir, para investigar na plataforma. Então, quinta à tarde, quinta à noite e sexta-feira de manhã, os conteúdos foram articulados da seguinte forma. Nós temos a apresentação do conteúdo, um capítulo de um livro que eu selecionei sobre o assunto. Nós temos dica do professor, que é um videozinho que eu criei, um vídeo interativo, falando sobre o assunto. Aí nós temos um infográfico, que ajuda a ter um entendimento sobre o assunto. Aí tem na prática, que é como esse assunto é aplicado na prática. Aí alguns vídeos extras e o fórum. Tanto na quinta tarde, como na quinta noite e na sexta de manhã, esses 3 conteúdos foram organizados dessa forma. Vamos lá. Aqui nós temos a apresentação da disciplina como um todo, meus contatos. Primeira aula. Nós temos aqui o link, nós estamos aqui agora. Aí tem, ó, planejamento de projeto de pesquisa. Quando eu encerrar aqui, aí vocês já podem começar a analisar o ambiente virtual. Lembrem, todas as atividades estão com datas até o dia 18. Mas eu vou liberar tudo. Na hora que finalizar, eu vou liberar logo todas as aulas. Vai ficar tudo liberado para vocês. Aí tem até o dia 18 para poder fechar esse conteúdo. Primeiro conteúdo, ó, ele traz um contexto, tá, do que está sendo abordado e os 3 objetivos que cada um de vocês vão apresentar no final do estudo sobre essa unidade. Aí nós temos, ó, um livro. É só clicar, pessoal, ó, quando você clica, ele já abre o livro. Metodologia Científica, Gisele Losade. Se você quiser baixar, é só baixar, tá? E esse é um livro de 18 páginas, ó, que fala sobre planejamento e projeto de pesquisa. Tá? Bem legal, é um recorte, é um capítulo desse livro que eu estou utilizando que fala só sobre planejamento e projeto de pesquisa. Tá? Então, retornando aqui, é só voltar, ele vai lá para a sala de novo, aí tem um livro, ó. Aqui tem, ó, dica do professor, planejamento de projeto de pesquisa. Se eu clicar, ó, ele vai abrir, vem para cá, tem um contextozinho bonitinho e tem um link, tá? Isso aqui é uns videozinhos que eu consigo produzir. Não é minha fala, mas eu coloquei uma fala de uma mulher bem bonita. Tá? Ó. Então, um videozinho rapidinho de 4 minutos, esse daqui, que fala sobre essa questão de planejamento, tá? Então, assim, como é que eu estudo, professor? Vai na sequência, tá? Vai na sequência. Faça a leitura inicial, baixe o livro, vai fazer a leitura devagarzinho, assista a dica do professor, tá certo? E aqui embaixo tem assim, ó, infográfico. O que é um infográfico, professor? É só isso aqui, ó. Tem esse contexto, e aqui tem dizendo, planejamento de projeto de pesquisa. Ele fala a etapa de planejamento, tá? A etapa de projeto de pesquisa e a etapa do início da pesquisa. Só um minutinho que meu computador aqui não atrapalha. Normal. Tá? Que é o material que eu mesmo produzi, tá, pessoal? Esse material aqui vocês não vão encontrar na internet não, mas pode baixar tranquilamente, tá? É um infográfico só para poder concretizar o que você está estudando. Aqui embaixo tem assim, ó, na prática, planejamento de projeto. Tem um contexto,
Aí tem na prática como é que um projeto de pesquisa deve ser planejado, como é que ele deve ser elaborado. Aí tem todo um contextozinho bonitinho, todo um contexto para vocês poderem entender como é que se faz um projeto na prática, tá certo? Aí no final, eu sigo alguns canais no YouTube que eu gosto muito, né, desses caras. Aí eu coloquei um vídeo extra, né, um que fala sobre projeto de pesquisa em 5 passos e o outro que fala como elaborar um projeto de pesquisa para TCC, mestrado e doutorado. Eu particularmente recomendo, são canais com mais de 40 mil milhões de pessoas praticamente, tem canais aí muito bons, mas esses daqui tem mais de 40 mil pessoas, cada um deles, e que fala sobre esses temas aí que são muito importantes em nossas vidas. E no final, tem o fórum, tá? O fórum é bem interessante, ó. Ele coloca aqui, ó, a pesquisa científica tem como objetivo maior servir para a construção do conhecimento, certo? Seu objetivo é procurar a verdade, possibilitando avanços que colocam o conhecimento a serviço da humanidade. Assim, acompanhe a seguinte situação. Aí você tem diferença entre planejamento e pesquisa, e projeto de pesquisa. Aí tem toda uma explicaçãozinha bonitinha. Lá no final, pessoal, tem um questionamento. Ó. Então, na condição de amigo e orientador, escreva quais dicas você pode dar para Virgínia a fim de esclarecer suas dúvidas sobre o planejamento e o projeto de pesquisa. Então, o que é que vocês vão fazer nesse fórum? Depois que você leu e que você conheceu a situação da Virgínia, você vai fazer uma orientaçãozinha básica para ela. Você vai responder esse fórum colocando uma explicaçãozinha básica. Quando você clica no fórum, pessoal, aqui, ó, clicar aqui para vocês. Ele vai abrir o fórum. E aqui embaixo vai aparecer assim, ó, acrescente um novo tópico. Aí vocês podem clicar aqui e acrescentar a resposta de vocês. Quando eu clico, é bem fácil. Pode colocar aqui o seu nome, tá? O seu nome, e aqui você coloca a resposta. São as sugestões. Depois de colocar aqui, ó, é só enviar a mensagem ao fórum. Pronto, você acabou de responder o fórum. Tá? É só isso. Os outros 2 fóruns acontecem da mesma forma, só muda o contexto. Respondeu o fórum? Pronto, eu consegui já resolver essa primeira aula da quinta-feira à tarde. Ou se passou pela quinta-feira à noite, enfim. Na quinta-feira à noite, eu tenho aqui, ó, leitura, interpretação e análise de textos científicos. Eu tenho aqui, novamente, o contexto. Eu tenho um recorte de outro livro, que é um capítulo. Ó, vou abrir para vocês aqui rapidinho. Ó. Ele vai abrir, ó. Metodologia científica, é o mesmo livro, só que esse aqui só fala sobre leitura, interpretação e análise de texto científico, tá? O professor vai ter que ler tudo hoje? Não, não é obrigado a ler tudo hoje, não. Por isso que eu coloquei até o dia 18 da semana que vem, para vocês conseguirem resolver tudo, fazer todo o estudo, tá? Tem aqui novamente, ó, dica do professor, que é mais um videozinho legal que eu criei para dar uma interatividade. Tem um textozinho bacana que acompanha o vídeo. Aí, novamente, um infográfico que traz um contexto e traz um infográfico sobre o autor, sobre o leitor, intencionalidade, aceitabilidade. Então, tudo isso aqui está relacionado com o estudo que você vai fazer. Ó. Coesão, informatividade, coerência, tá? Esse aqui vocês estão até estudando na disciplina de produção textual, tá? Intertextualidade, situacionalidade, que é bem interessante. No final, tem na prática, tá? Como é que funciona? Aqui no caso, vocês vão clicar para poder abrir o arquivo. Aí ele vai explicar na prática como é que funciona essa parte da leitura, né? Aí tem um PDFzinho que você pode olhar. Bem legal, bem ativo, não é cansativo, tá bom? Aí, ó, volta aqui, ó. Tem uma leiturazinha. Aí tem aqui mais algumas dicas, vídeos bem legais, tá? Dica para ler e interpretar artigo científico e como fazer leitura e escrita científica. São 2 vídeos bem interessantes dos mesmos canais que eu sigo na última aula que eu mostrei para vocês aqui. E aqui tem o fórum. Tem o mesmo contexto. Ó. Um texto científico tem características e particularidades que o distingue dos diversos outros tipos de texto existentes. Ao mesmo tempo que é demandado um tratamento diferenciado, no momento da leitura, de modo que seja possível interpretá-lo adequadamente. Isso se torna ainda mais relevante no caso da leitura de materiais para elaboração de um texto científico, como você verá a seguir.
Aí tem aqui um contexto bonitinho, ó. Você faz a leitura e no final tem a pergunta. Você é monitor na mesma universidade em que José estuda. José está dentro desse contexto aqui. E já passou por essa etapa. Atualmente você presta serviço auxiliando alunos com dificuldades na elaboração de texto científico. José buscou ajuda na monitoria e você foi o monitor destacado para auxiliá-lo nesta empreitada. Sua primeira função será orientá-lo no processo de leitura de texto científico. Aí coloca aqui, ó, com essa missão que considera, com essa missão, que considerações você tem a fazer para José, tendo em vista o cenário apresentado? Claro que para você me responder isso, é necessário fazer a leitura, tá? Para você poder entrar no fórum novamente, entra no fórum, vai lá embaixo e acrescentar um novo tópico. Coloca seu nome e sua resposta. É muito básico, muito simples, tá? Nada dificultoso. Esse aqui é o segundo fórum. Aí a outra aula, sexta-feira pela manhã. Tem o mesmo procedimento, pessoal, ó. Apresentação da aula, aí tem uma gravação de uma aula gravada que eu fiz, explicando sobre resumo, fichamento, síntese e resenha, tá? Aí tem um recorte do livro, ó, bacaninha, livro de estudo, se eu clicar ele vai abrir novamente o livro, ó. Ele é um livrozinho que é da Camila Muniz, é da área de serviço social, mas é bem interessante porque ela explica como trabalhar com fichamento, resumo e resenha, de uma forma bem bacana. Todos os conteúdos aqui, pessoal, são do grupo da Saga, viu? Que é um grupo que eu faço parte. E eu gosto muito porque tem uma metodologia bem ativa, bem interessante. Aí tem um infográfico, ó. Isso aqui é uns resumos bem legais, ó. Os principais pontos do fichamento, resumo e resenha. Se tiver cortado aqui, mas é só aqui embaixo, ó. Tá? Aqui são os principais pontos sobre esses conteúdos. É muito legal o material, tá certo? Aí no final aqui, ó, na prática, como produzir uma resenha. Aí eu trouxe aqui uma explicação ativa, bem legal. Você pode mexer aqui embaixo. Dá para vocês darem uma olhada, passo a passo. Tá bom? E aí tem o fórum. O fórum, ele não tem imagem. É só um contexto, ó. Toda pesquisa, vou ler para vocês. Toda pesquisa acarreta o levantamento de dados que podem ser de variadas fontes, obtidos de maneira direta ou indireta. Na pesquisa bibliográfica, é nítida a forma indireta de levantamento de dados, pois se baseia na bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e impressa escrita. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto. É um contexto, tá, pessoal? Suponha que você tenha iniciado uma pesquisa sobre o atendimento social aos usuários no âmbito hospitalar. Valendo-se de vários autores que deram suporte ao processo da pesquisa, dentre os diversos livros e artigos pesquisados, um chamou a sua atenção e você entendeu a necessidade de utilizar um instrumento para organizar os dados bibliográficos, com uma descrição minuciosa que compreenderá alguns fatos. Aí tem a pergunta. Em vista disso, qual instrumento você utilizaria e quais motivos o levaria a essa escolha? Aqui, pessoal, nesse contexto, ele está querendo saber qual instrumento você utiliza. Você iria utilizar para poder fazer uma análise disso daqui. Utilizaria o fichamento, o resumo, a resenha ou a síntese? Um desses 4 aí é a resposta para esse fórum. Aí você tem que explicar o motivo pelo qual você utilizaria. Aí fecha os conteúdos, ó. Porque sexta-feira à tarde é só a apresentação dos projetos. E sexta-feira à noite é o encerramento e o local onde vocês terão que postar o projeto, que também está com data até o dia 18, até quinta-feira da semana que vem. E a gente fecha. Percebam que vocês têm praticamente 3 conteúdos planejados, tá? Para vocês poderem estudar com calma e executá-los. Primeiro, técnica de organização dos dados, né? Fichamento, resumo, resenha. Aí você tem também aqui em cima, sobre leitura, interpretação e análise de texto científico. E o primeiro que fala sobre planejamento, né, em projeto de pesquisa. E aí, praticamente, nós conseguimos fechar a disciplina com êxito, tá? Em relação aos conteúdos. Tranquilo? O que vocês me dizem aí? Olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Ser bem honesto. Claro que
o ensino remoto, pessoal, ele muda todo o nosso comportamento, né? A forma como a disciplina ela é estruturada é diferente do sistema presencial. Mas tudo que vocês viram aqui era o que eu ia mostrar na prática. No caso, eu digo prática, se fosse aula presencial. Nós iríamos produzir mais. Geralmente, no segundo encontro, que tem as outras... Eu sempre falo assim, nas primeiras aulas é teoria, as próximas eu pratico. Eu faço o aluno desenvolver, eu faço o aluno produzir. Então, como a gente ficou remoto na nossa produção, então vocês percebam que a aula está toda articulada de acordo com uma organização de produção, tá? Então, aqui vocês têm 4 retornos para me dar. O projeto e o retorno dos 3 fóruns. Cada um está dentro do contexto da disciplina de metodologia científica. Não tem nada fugindo dela aqui. Então, Evaldo, finalizando aqui agora, fechou o nosso encontro virtual. O que eu vou fazer? Aí você vai se organizar, tá? Para dar conta desse material. Tem necessidade de fechar tudo hoje? Não, vai com calma, tá? Vai com calma. Você tem hoje o resto da tarde, você tem a noite, você tem sexta de manhã. Aí sexta à tarde você vai apresentar o projeto. Você tem sexta à noite, tá? E aí você vai ter segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem para poder fechar tudo. Eu digo fechar tudo, enviar, dar o retorno do fórum e do projeto. Porque vai ter a professora Elane, né? Sábado e domingo. Tá? Então, acredito que vai ter mais coisas aí para vocês fazerem. Por isso que eu estou colocando a data para o dia 18, quinta-feira, tá? Mas eu não pesei, pessoal. Tá bem interessante. E assim, o que eu peço para vocês é que olhem, façam a leitura de tudo que eu construí ali. A maioria das coisas que vocês viram ali foi eu que construí. Então, vocês não vão encontrar respostas prontas na internet, pode ter certeza. Não vai ter resposta pronta para aqueles fora ali. Não tem. Vocês não vão encontrar nada relacionado àquilo dali, porque eu não peguei nada da internet, eu produzi tudinho, tá? Então, ali vai ser bem legal e eu prometo a vocês, lendo aqueles materiais, estudando aquilo que eu passei, assistindo os vídeos que eu coloquei, de alguns canais também que eu selecionei, vocês vão perceber que em relação a esses 3 conteúdos que eu estou propondo, vocês vão compreender de uma forma bem legal, tá? E você pode até utilizar também para outros momentos. Mas organizei e planejei de uma forma bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Então, pessoal, a partir de agora, tá? A gente vai ficar dessa forma. Vou até aqui agora parar a